Vamos dar início a uma correção da lista de exercícios do nono ano. Está lá no fórum do Compartilha. Os alunos têm acesso. Postei já tem uma semana, terça-feira passada. Então, peço que todos acessem, façam as atividades, tá? Por gentileza. Aqui é a correção. Vamos lá. Primeiro exercício. Sobre seus conhecimentos de conjuntos numéricos, descreva com suas palavras quais números compõem o conjunto dos naturais. Nós sabemos que o conjunto dos naturais é composto por números positivos, tá? E o zero. Vou escrever de forma matemática, que eu acho que fica melhor. Então, eu tenho nos números naturais, eu tenho o zero e os números positivos. 1, 2, 3 e assim por diante. Os números inteiros, eu sei que é um conjunto em que aumentam os números naturais, tá? Para agregar. Então eu tenho os números negativos também, no conjunto dos números inteiros. Então eu tenho todos os negativos, o zero e também os positivos, infinitamente. Tá? Os racionais é ainda uma ampliação dos conjuntos dos inteiros. Os racionais podem ser definidos como todo número que pode ser escrito em forma de fração. Em outras palavras, eu tenho A sobre B, tal que A e B pertence ao conjunto dos inteiros. Como assim, professor? Quer dizer que o A pode ser um número inteiro, menos 3, menos 1, 2, 3, 0. Tá? E o B também pode ser um número inteiro, porém não pode ser 0. Tá? Então, basicamente, todo número racional é um número que pode ser escrito em forma de fração. O 2 é um número racional? Porque o 2 pode ser escrito como 2 sobre 1, que é a mesma coisa que 2. E assim por diante. Tá? Os irracionais. O conjunto dos números são infinitos. São decimais, ou não, né? Pode ser escrito na forma decimal também. Mas que, se estiverem na forma decimal, eles têm infinitas casas decimais. É o caso de algumas raízes, né? Pode ser negativa também, não tem problema. Na verdade, eu vou escrever isso de uma forma melhor. Tem infinitos números, tem algumas raízes negativas, positivas também, né? Por exemplo, tem alguns símbolos matemáticos como π, a gente fala que é 3,14, mas a gente já estudou no ano aí sobre o π, entre outros números, tá? Os irracionais. O segundo exercício tem algumas propriedades que a gente pode aplicar aqui. Então, vamos lá. Produto de potência de mesma base, mantém a base e somam-se os expoentes. 3 mais menos 3. Isso será 2 elevado a 3 menos 3, 0. Qualquer número elevado a 0 é 1, tá bom? Com exceção do 0 elevado a 0, porque é uma indeterminação. Potência de potência aqui. Então, você mantém a base e multiplica os expoentes. 2 vezes menos 1. 2 vezes menos 1 é menos 2. Que é vezes, tá? 2 vezes menos 1 é menos 2. Quando o expoente é negativo, nós temos que inverter a base, tá?
E o expoente será o oposto, ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. Tudo bem? Quociente de potências de mesma base. Eu mantenho a base. Subtrai os expoentes. 1 menos 2. Tem o menos da fórmula, porque eu tenho que subtrair os expoentes. E tem o menos, que é do 2 aqui, que é menos 2 mesmo. Vou ter a base menos 3. 1 mais 2. 3 aqui. Eu vou até escrever. Opa. Mais 2. Mais 2. Esse menos de fora aqui faz esse menos 2 virar mais 2, tá? Eu tenho menos 3 elevado a 3. Base negativa. Expoente ímpar. Continua negativo. 3 elevado a 3. 27. Por fim, tem uma propriedade da potência aqui, que é a potência de um produto. A potência de um produto vai se transformar em um produto de potências. Olha só. Expoente 2 agora vai estar nos dois números. Tá? Isso aqui é usando a propriedade. Não vou multiplicar, tá bom? Poderia multiplicar, seria... se eu multiplicasse aqui, eu teria 4 vezes 3, 12 ao quadrado, 144. Vamos ver se vai dar a mesma coisa. 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 9. Desculpa, 12 ao quadrado, 144, tá? Não é 142, não. 16 vezes 9. Vamos fazer aqui rapidinho. 16 vezes 9. 9, 18, 27, 36, 45, 54. Só bem 5. 9 vezes 1, 9. 10, 11, 12, 13, 14. É isso mesmo. 144. Se você multiplicasse aqui, daria 12. Né? Se você multiplicasse a 12 ao quadrado, também é 144. Aqui que eu apliquei uma propriedade. Mas para que servem essas propriedades se é mais fácil eu multiplicar, professor? É legal, você multiplica porque tem números aqui. Eu queria ver se fosse x vezes y. X vezes y aqui, ou pi, sei lá. As propriedades servem justamente para álgebra. Tá? Então vamos continuar aqui com o exercício 3. Mudei a tela, tá? Tentando deixar o máximo de espaço possível. Vou colocar um... Vai ficar bom, né? Se for mais ou menos ao meio. Aqui mais ou menos. É que esse espaço antes não vai servir, mas tudo bem. Vamos lá. Aqui, o mais importante é conseguir fazer a fatoração do 3.375. 3.375 divide divide por 5, dá 675. Também divide por 5, dá 135. Também divide por 5, dá 27. 27 divide por 3, que dá 9. 9 divide por 3, que dá 3. 3 divide por 3, que dá 1. Então, em resumo, como eu tenho raiz cúbica aqui, eu consigo ter um trio e outro trio. Então, isso é mesmo que 5 ao cubo vezes 3 ao cubo, tá? Vou reescrever essa raiz, uma raiz cúbica de menos 5 ao cubo, 3 ao cubo, tá? Esse número aqui pode ser escrito como potência
de um produto, se eu quiser. Ou eu posso tirar direto. Vou tirar direto que é mais fácil. Isso aqui será o menos de fora aqui. E tem o menos aqui da raiz também, tá? Vai ser menos. Vai sair da raiz aqui. Menos 5 vezes 3. Eu coloquei esse menos entre parênteses aqui, porque não pode ter dois sinais juntos, tá? Eu tenho menos com menos mais. 5 vezes 3, 15. Na B eu preciso fatorar 1024. Tá? 1024. Dá para fatorar. Não sei se cabe aqui. Vamos tentar. Por 2, 512. Por 2, 256. Por 2, 128. Quando eu falo por aqui é porque eu estou dividindo, tá? 64 dividido por 2 é 32, dividido por 2, 16, dividido por 2, 8, dividido por 2, 4, dividido por 2, 2, dividido por 2, 1. Vamos lá. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Então, eu tenho 10 fatores. Aqui, o índice é 5. Então, eu vou tentar fazer um agrupamento de 5 aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu consigo fazer um agrupamento de 5. Né? Agrupei 5. Consigo fazer outro agrupamento com 5 aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 2 elevado a 5. Que é uma raiz quinta, hein? E outro 2 elevado a 5 aqui embaixo. Tá? Professor, por que você não escreve 2 elevado a 10, depois simplifica? Não há necessidade, eu acho que assim, ó, é mais fácil. Então, menos aqui, 2 elevado a 5 sai da raiz. Esse 2 elevado a 5 aqui também sai da raiz, que tá igual, né? O expoente é igual ao índice. Então ele sai da raiz, só multiplicar 2 vezes 2, 4. Acabou aqui. Aqui é o 256. 256 eu vou usar essa faturação que já está aqui, ó. Vou até arriscar daqui para baixo. 256 é essa faturação aqui. Então, 256 é 2 elevado a 8. Então, aqui ficou fácil. Raiz oitava. De índice 8, né? O oitavo. 2 elevado a 8. Índice igual a expoente 2. Super fácil, tá? Agora, vamos fazer esse 6.561 aqui. Vamos separar. Opa. Ficou tortinho, né? 6.561. 6.561. Vamos fatorar. Tudo que a gente vai resolver por fatoração, tá? Não é par, porém, se eu somar aqui os números, os algarismos, né? 6 mais 5 mais 6 mais 1 vai dar um divisor de 3. Então, divide por 3. Dá 2.187. Também divide por 3, que dá 729. Que divide por 3, dá 243. Dividido por 3, 81. Dividido por 3, 27. Dividido por 3, 9. Dividido por 3, 3. Dividido por 3, 1. Então, finalizamos. Isso aqui é raiz quadrada. Então, vou juntar os pares. Ó. 3 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, 3 ao quadrado. Eu prefiro escrever dessa forma, tá? Professor, coloca 3 elevado a 8, depois simplifica o 2 e o 8, vai ficar 3 elevado a 4. Cara, eu prefiro fazer dessa forma.
Eu acho que é muito menos trabalhosa e dá muito certo. Raiz quadrada, tem 3 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado. Sai da raiz, sai da raiz, sai da raiz, sai da raiz. Todo mundo sai da raiz. Então, eu tenho 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é 3 vezes 3 aqui, 9. 3 vezes 3 aqui, 9. 9 vezes 9, 81. O meu exercício está aqui. Então, isso aqui é igual a 81. Tudo bem? Então, esse foi o exercício 3. No exercício 3, quase todas as raízes deram exatas. Na verdade, todas tiveram um resultado bem exato. Vamos testar agora com raízes que talvez não tenham os resultados exatos, tá? Então, vou fatorar 80 aqui. Por 2, 40. Por 2, 20. Dividido por 2, 10. Dividido por 2, 5. Dividido por 5, 1. Raiz quadrada, então eu quero pares. Então aqui eu tenho um par. Aqui eu tenho outro par. Esse aqui não formou par. Então, a raiz de 80 é igual a raiz de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 5. Tá? Esse 2 ao quadrado sai da raiz, porque é a raiz quadrada, tá? Esse 2 ao quadrado também sai da raiz. Esse 5 não sai da raiz. 5. Para finalizar, eu multiplico os números inteiros, 4. E a raiz de 5 é um número irracional. Não tem resultado exato. Eu não quero fazer aproximação. O exercício não pede para fazer nenhuma aproximação. Certo? Vamos trabalhar com a raiz de 54 agora. Vou fatorar o 54 aqui do ladinho. Ah, 54 dividido por 2 é 27. Dividido por 3 dá 9. Dividido por 3 dá 3. Dividido por 3 dá 1. Não tem índice, a gente sabe que é uma raiz quadrada. A raiz de 54 vai ser escrita como... como eu sempre estou colocando os pares e tal, vou colocar da forma usual, tá? Que é o número na forma fatorada. Tá? Vocês viram que tem algumas fatorações que tem 10 números ou mais. A gente já vai colocando em pares, em trios, que é mais rápido, mais fácil. Mas, para quem é perfeccionista, pode colocar todos os fatores dentro de uma raiz, depois juntar os pares aqui. No meu caso aqui, tá? Dá para formar um par aqui. Então, eu tenho a raiz quadrada de 2 vezes 3 vezes 3 ao quadrado. Esse 3 ao quadrado aqui, e sai da raiz. Quando eu faço assim, não quer dizer que eu vou tirar a raiz, tá? Nem vou fazer mais isso para não ter confusão. Quando o índice aqui é igual ao expoente, esse número que é a base, expoente, ele sai da raiz. Vai ficar 3 fora da raiz. Dentro da raiz eu tenho 2 vezes 3. Matemática nós usualmente deixamos multiplicado, tá? 6. Isso aqui é a resposta. Agora vamos fatorar o 60. Meio grande, né? Um pouco grande. Fatorar o 60. Já sabe que divide por 2. 30. Por 2, 15. Por 3, 5. Por 5, 1. Então, a raiz de 60 é igual a... Vamos colocar já o quadrado, né? Como eu falei.
2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Lembrando que é uma raiz quadrada. 2 ao quadrado sai da raiz. Dentro da raiz ficou 3 vezes 5. A matemática, a escrita, normalmente não fica na forma fatorada. Tanto faz, tá? Vou deixar dos dois jeitos, mas você vai encontrar mais assim. Lembrando que a multiplicação entre o número e a raiz nem sempre precisa aparecer. Quando tiver isso aqui, por exemplo, 2 raiz de 15, você obrigatoriamente deve saber que existe uma multiplicação entre um número inteiro e uma raiz. Tá? Ela não aparece o tempo todo, como eu tenho colocado nos exercícios. Ó. Eu tenho colocado, mas chega um momento que ela não vai aparecer. Tá? Quando ela não aparece, você já sabe que é a multiplicação. Para finalizar, vamos fazer a raiz de 32. Raiz quadrada. 32. Opa, sem usar a ferramenta. 16 por 2, 8 por 2, 4 por 2, 2, dividido por 2 dá 1. Como a raiz quadrada tem um par, tem outro par. Esses números eles saem da raiz. Então, eu tenho 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. Saem da raiz. Quem tem quadrado sai da raiz. Então, eu tenho 2 vezes 2. Esses caras aqui saíram da raiz e esse aqui não. Logo, eu tenho 2 vezes 2, 4. Raiz de 2. Não coloquei a multiplicação, mas você sabe que ela tá lá. Vou parar esse vídeo aqui por aqui, tá? E vou fazer a parte 2 com a correção do exercício 5 em diante. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado.